Oi! Nesse vídeo eu vou compartilhar com você acabamento e textura em laminados cerâmicos. Vou fazer aqui, realizar o acabamento e a textura de 6 laminados cerâmicos, de 6 facetas em disilicato de lítio. Eu sou Agnello Delgado, técnico em prótese dentária, e seja bem-vindo ao canal do TPDs do Futuro. Nesse vídeo eu vou fazer o acabamento, como eu disse, desses 6 laminados. E aqui no canal eu já postei o enceramento, a prensagem desses laminados, é uma série de vídeos que eu fiz. E hoje eu vou fazer o acabamento e textura antes do glazer. Na próxima queima desses laminados, eu vou fazer o glazer deles, né? Eu fiz aqui já a queima de esmalte, depois fiz a queima de correção desse esmalte, ajustei os pontos de contatos, como eu mostrei no vídeo passado, e nesse vídeo eu vou fazer o acabamento final, textura e a aplicação do glazer desses 6 laminados. E para facilitar aqui o acabamento e textura desses laminados, eu vou utilizar uma colinha bastão, pode ser qualquer uma outra cola que seja solúvel. Às vezes eles ficam bem coladinhos e é necessário hidratar um pouquinho o modelo, aí já dá para remover eles do troquel. E fazendo a fixação deles aqui com essa colinha, facilita bastante o acabamento, né? Eles não ficam soltando do troquel. Então é uma dica bem interessante aí para fazer acabamento e textura em laminados, é usar uma colinha bastão. Pode-se usar outro tipo de cola também, uma cola em gel, mas que seja lavável. Até já mostrei aqui no canal, vou mostrar de novo. Essa aqui é uma cola transparente, mas é uma cola em gel, mas que também é lavável. E pode ser uma cola branca, como essa aqui também. É uma cola de colar papel, né? De modo geral, mas ela tem que ser uma cola lavável para soltar. À medida que coloca na água, ela descola do gesso. Essa bastão da Acrylex, ela facilita um pouco porque ela já é mais pastosinha, então ela já se posiciona no laminado, ela já dá uma aderência boa aqui. Então é mais rápido para trabalhar. No caso da colinha em gel, às vezes tem que esperar ela secar, demora um pouquinho. Então, mas dá para usar também, só que tem que esperar às vezes ela secar um pouquinho. Essa em bastão, à medida que aplica aqui, já posiciona os laminados, já dá para começar a fazer o acabamento. Eu já ajustei os pontos de contato desses laminados no vídeo passado, fiz um ajuste de ponto de contato, expliquei como eu faço, né, a sequência do ajuste de ponto de contato. Então eles já estão ajustadinhos. Eu fiz só um acréscimo aqui da última queima no ângulo, que tinha aberto um pouquinho o ângulo mesial, e o ponto de contato aqui no canino ficou um pouquinho aberto também. Então agora eu vou fazer o acabamento e textura com base nesse enceramento aqui, que foi o projeto inicial dessas facetas. Então eu vou pegar aqui a gengiva artificial para ter uma visão melhor aqui, para facilitar. Essa aqui é a gengivinha que eu já utilizei aqui. Bom, a referência para estratificação desses laminados foi esse enceramento, né? Foi o projeto que foi feito. Então o acabamento e textura eu vou fazer com base nesse enceramento também. Observam que é um caso que, como foi feito, então foi feito muitas texturas, assim, não tem muitas texturas assim profundas, tá mais uma superfície mais plana, sem muitas texturas horizontais. Tem alguns acabamentos assim de textura vertical, mas dá para observar detalhes como a bossa, as 3 inclinações, a definição bem interessante, sem muita evidência das arestas de linhas de brilho. E eu busquei reproduzir aqui nesses laminados essa forma. E agora refinar esse acabamento, análise e acabamento desses laminados, para fazer o glazer. Muito bem. Então, para fazer esse acabamento, a delimitação de linhas de referência, né? Eu posso usar esse lápis Caran-d'Ache, que é um lápis bicolor, que é muito comum ser usado, ou usar 2 lapiseiras com lápis com grafite colorido.
Esse é um grafite vermelho, um grafite de cera vermelho, e esse é um grafite de cera azul. Às vezes, para fazer acabamento é mais fácil com essas lapiseiras. Adquiri em papelaria, essa aqui é 07. Pelo fato dela ter a ponta mais fina e tudo mais, né? Então isso às vezes facilita um pouco o acabamento. E para início do acabamento, eu vou usar essa broquinha aqui, a diamantada corte fino 718, para começar o acabamento aqui, remover essa camada de brilho superficial da última queima dos laminados, para que eu possa traçar as linhas de referência para reproduzir ou buscar reproduzir o mais próximo possível desse planejamento aqui. Mas para fazer essa remoção aqui, eu vou remover essa gengiva. Para fazer a remoção dessa camada superficial de brilho aqui dos laminados, eu vou usar essa broquinha, mas eu já preciso levar ter alguns parâmetros assim, né, como referência e também como objetivo, né, da textura, já considerar alguns acidentes morfológicos, alguns detalhes para até nessa remoção desse brilho para fazer a textura, já está buscando manter esses detalhes anatômicos, esses acidentes anatômicos, né? De um modo geral, nós podemos avaliar as linhas de brilho vertical, geralmente são as principais, as iniciais, que definem a área de espelho vestibular com a área proximal, que a gente chama de área de absorção de luz ou área de penumbra. Então, de início, eu já posso marcar essas áreas aqui, essas linhas, até para fazer uma avaliação, para ter uma ideia de como estão essas linhas, né? Com a lapiseira a 45 graus, mais ou menos, né? Que seria perpendicular aqui a essas linhas. Com essa inclinação, eu já vou marcando aqui essas linhas, observando se elas estão equilibradas. E nessa marcação, eu já começo a analisar se elas estão com o mesmo formato, as distâncias entre elas e também considerando o espaço à meia. Então aqui eu observo que ela já está um pouquinho mais para o meio do dente, assim. Então, e aqui ela já está mais, vamos dizer assim, mais para o contato proximal. Então eu preciso equilibrar essas linhas para que elas fiquem mais interessantes, pelo menos nos dois centrais. Os laterais, geralmente, elas podem ser diferentes um pouco. Dificilmente nós encontramos dentes com essas linhas de brilho nos laterais iguais. Inclusive nos centrais, em dentes naturais, é bem raro encontrá-las iguais. São semelhantes, assim, mas a gente busca reproduzi-la de forma mais harmônica, para não ficar às vezes muito artificial. Se fizer todas elas muito certinhas, assim, os dentes muito, muito iguais, às vezes, ainda mais um caso como esse, como eu já apresentei no encerramento, é um caso que eu estou utilizando as facetas aqui para fechar diastemas e tal, então existe uma diferença de tamanho, de espaço físico mesmo, entre os dentes, diferente de um lado e outro. Então a gente busca a semelhança entre os elementos, mas sabemos que não vai ser possível eles ficarem iguais, em proporções iguais, mais parecidas. Então dessa forma eu marco aqui as linhas de brilho inicialmente, para que eu possa avaliar se elas estão parecidas. Na sequência, o que eu posso observar? Que essa linha de brilho, nessa aresta, ela dá continuidade à aresta palatina aqui, ó. Então, essa mesma aresta que eu tenho aqui na vestibular, eu vou ter ela aqui na palatina, uma continuidade dela. E entre essas linhas aqui, eu tenho aqui uma região de ponto de contato, que é geralmente essa região, acredito que vai coincidir aqui com o que eu marquei, ó lá. Pode ver que o ponto de contato que eu marquei, ele já praticamente nem apareceu, então ele está exatamente ali naquele ponto. E essa área de ponto de contato, essa face de ponto de contato, daqui para cá,
dessa área de ponto de contato até essa linha, nós temos a área de transição, a área de absorção de luz, a área de penumbra. E entre elas existe uma aresta de transição, que faz a transição da área de penumbra para a área de ponto de contato, ou seja, da área de absorção de luz para a área de ponto de contato. Que eu vou marcar aqui com outra grafite azul para poder separar aqui e visualizar melhor. Então, o que nós temos aqui, ó? Eu tenho aresta de linha de brilho e uma aresta de transição, a face de absorção de luz ou área de penumbra, e aqui a área de ponto de contato. É importante equilibrar esse mesmo desenho nos dois elementos, para que nós possamos ter uma harmonia entre eles, né? Entre os elementos aqui. Então eu vou definir essa aresta aqui de transição. Vou marcar ela inicialmente, porque eu possa observar onde ela está. Então essa região é considerada como área de ponto de contato. E essa região aqui, deixa eu pintar aqui com o lápis vermelho, o azul, de área de absorção de luz. Então eu tenho aqui, ó, aresta de linha de brilho, aresta de transição, que separa a área de absorção de luz da face de contato, e a face de contato propriamente dita. E aí, vou pintar aqui também com azul. Para fazer essa remoção desse brilho, é importante eu já considerar essas linhas. Embora não tenha necessidade de, nesse momento, já riscar elas no dia a dia, porque eu já tenho uma noção do posicionamento delas. Eu prefiro fazer uma remoção dessas linhas de brilho, para depois, remoção dessa face de contato, para depois marcar essas linhas, porque também eu marco com mais eficiência. A superfície já fica mais plana, fica mais fácil do grafite marcar com precisão a posição dessas linhas e a largura dessas faces e tudo mais. Então vamos lá. Como eu disse anteriormente, nós temos basicamente duas coisas a considerar nessa fase inicial, né? As linhas de brilho, essas faces dos elementos de um modo geral, e a inclinação entre eles, a posição que já foi feita e estabelecida a bossa já na aplicação da cerâmica. É importante nós observarmos esses terços dos dentes, né? A altura da papila, com auxílio da gengiva artificial aqui, a altura da papila já nos informa a região cervical, ou seja, da ponta da papila até a outra ponta da papila, eu considero que é a região cervical. Então, geralmente nessa região, eu vou posicionar a bossa. Então é uma área de maior volume, nessa área aí onde essa linha entre as papilas. E se eu quero observar se elas estão equilibradas, eu passo o grafite plano a elas, eu posso observar se elas estão mais equilibradas. Então depois eu tenho uma área plana, que ocupa uma parte maior no dente, e que ela tem uma terceira inclinação, que é a inclinação de borda incisal, que geralmente nós podemos conectar elas com essa linha, com essa altura dessa meia aqui, ó, ou um pouquinho abaixo da meia. Geralmente o ponto de contato vai ficar nessa face. Essa é uma forma que eu acho interessante para estabelecer o posicionamento do ponto de contato. Ou seja, dentro dessa área aqui é importante manter o ponto de contato dentro dessa área aqui, dessa área mais plana aqui. Então eu tenho aqui geralmente três inclinações. Inclinação da região de borda incisal, uma área mais plana e a inclinação cervical.
é importante eu já considerar essas inclinações nessa fase de remoção de brilho dos laminados, né? Então, quando eu vou fazer essa remoção, observem que o laminado aqui, ele nem absorve muito bem o grafite assim. Só de pegar já apagou essas linhas. E depois que ele já está áspero, que eu já dei uma condicionada nele com a broca, então já fica mais fácil marcar essas linhas. Mas eu preciso considerar essas linhas nessa fase, para que eu não saia desmanchando. Então, sem pressionar a broca, com uma rotação de mais ou menos uns 10 a 15 mil RPM, eu vou remover essas linhas de brilho, remover esse brilho da superfície, considerando as linhas de brilho. Então, dessa forma eu já trabalho aqui, ó, nessa área, que é uma área de borda em sisal. Eu só encosto a broquinha aqui, que é uma broca de corte fino. Eu só encosto ela no laminado e faço esse movimento bem leve para ele remover esse brilho da superfície. Mas como eu disse, é importante já ir respeitando esses detalhes anatômicos, né? Os acidentes anatômicos. Estou trabalhando na área de absorção de luz de forma bem delicada, assim, né? Sem apertar a broca mesmo, só deixando ela deslizar na superfície para remover esse brilho da superfície da cerâmica aqui. Uma outra região muito importante que nós temos que considerar é a região de borda em sisal, ó. Então é importante não fazer nenhum desgaste no laminado nessa fase. Apenas remover o brilho, para que assim facilite a demarcação com os grafites, para daí nós fazermos os desenhos e trabalhar em cima desses desenhos. E trabalhar em cima dessas áreas já demarcadas, né? Fazer agora a textura aqui, a textura não, a remoção do brilho de superfície do outro incisivo, sempre observando os planos de inclinação. A inclinação de borda incisal, a área plana, no caso, que é o terço médio, e a área cervical. Com muita delicadeza, assim, sem pressionar a broca. É bom evitar passar a broca, mesmo que seja só para tirar o brilho, da área de ponto de contato ali, ó. Nessa região aqui. Eu vou passar a broquinha aqui só na área de absorção de luz, aqui na faixa de absorção de luz, que fica entre a aresta de transição e a aresta de linha de brilho. Outra coisa bem importante é ter bastante cuidado para não passar essa broca na borda, porque por mais que seja uma broca de corte fino, uma diamantada corte fino, ela, se passar ela na borda, se a borda estiver fininha, é arriscado ela trincar a bordinha. Então eu vou até pertinho da borda, mas não passo. Se eu tiver que fazer algum ajuste de contorno na borda, é melhor fazer com uma borracha. Então agora tiro o brilho aqui da borda incisal, já visualizando a inclinação aqui de 45 graus.
procedimento é bem rápido, mas para tirar o brilho, preservando todos os pontos de contato aí com bastante delicadeza. Essa primeira fase aqui do acabamento, né? Até mesmo porque eu já procurei trabalhar ali um pouco a forma e a textura melhor possível com as massas cerâmicas, né? Então isso acaba facilitando essa parte aqui de acabamento e textura. Quanto mais nós capricharmos ali, quanto maior a atenção na fase de estratificação do esmalte, mais fácil fica aqui depois na fase de acabamento e de textura. Só lembrando que essa broca tem que ser uma broca de corte fino e sem fazer pressão com a broca. É só deixar ela deslizar aqui para tirar o brilho. Bom, agora uma vez que eu já removi todo o brilho aqui da superfície da cerâmica, eu já consigo traçar algumas marcações com mais precisão e a própria laminado já vai permitir isso, assim, porque aquele brilho, aquela textura ali que sai do forno, da forma que ela sai do forno, a gente não consegue traçar linhas com precisão, assim, para estar observando onde estão as linhas de brilho e até avaliando o espaço entre as ameias e também as faces de maneira mais eficiente. Bom, como eu disse anteriormente, eu sempre começo aqui pela linha de brilho da vestibular. Então, com esse posicionamento aqui do grafite, nós podemos identificar a direção e o posicionamento dessa linha de brilho da mesial. Da mesma forma, vou fazer aqui no outro incisivo. Ó. Assim nós podemos notar que existe uma pequena diferença entre essas linhas de brilho. É importante riscar, procurar deixar a mesma inclinação. Vocês podem observar que agora eu consigo traçar essas linhas com mais facilidade, né? Então eu traço as linhas em todos eles. Então aí está. Observe o canino também está um pouco diferente. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou identificar os planos de inclinação como eles estão. Então, no primeiro plano de inclinação aqui na região cervical, eu traço dessa forma aqui, ó, com esse grau de distância ali, de inclinação com relação à borda incisal. Agora, um pouco mais, né, acompanhando a terceira inclinação aqui.
Dessa forma eu consigo ver que os planos de inclinação estão um pouco mais equilibrados, né? Agora, para fazer a correção das linhas de brilho, até dos planos de inclinação, o que eu posso fazer aqui? Ó? A começar pelos planos de inclinação. Se eu vou deixar ele com nessa posição aqui, ó. Se essa é a minha intenção, eu vou apagar esse risco vermelho e deixar apenas o risco azul. Então, eu venho com a mesma broquinha e removo esse risquinho vermelho que está aqui, ó, acima da linha azul. Observando que o canino ele tem duas facezinhas, né? Uma mesial e uma distal. Então eu já trabalho nessa inclinação, dessa forma. E vou mantendo a linhazinha azul. Ó. A do lateral está um pouquinho descompensada. O que eu posso fazer? Eu vou tirar essa parte vermelha, que está acima da linha azul. Eu já tenho o equilíbrio dessa área aqui, ó. Agora eu tiro a parte vermelha que está abaixo da linha azul. Então eu consigo posicionar essa linha de demarcação, isso de forma bem suave, tá? Ó, assim eu já deixo ela mais equilibrada. Vou identificar aqui a do incisivo central. Ó, agora observando aqui esse incisivo e esse incisivo, eles estão com a mesma inclinação. Geralmente esse ajuste de inclinação, ele é um ajuste bem pequeno, que já foi bem trabalhado na fase de escultura. Lá na aplicação do esmalte. Então, dessa forma, eu equilibrei na face vestibular as inclinações, equilibrando as inclinações vestibulares no sentido vertical. Agora, eu vou equilibrar as linhas de brilho. É importante, às vezes, nessa fase, apagar essas linhas, que ele acaba sujando tudo, né? Que vai manchando e tal. E traçar diretamente as linhas de brilho, pois verticais, né? Pois o que acontece? Para facilitar para a visualização aí na câmera, eu vou apagar e vou traçar elas novamente e reposicionar elas, tá? Então, com o auxílio aqui de um guardanapo ou de um algodão, a gente apaga essas linhas, todos esses traçados que eu passei. Às vezes no dia a dia a gente acaba não apagando, assim, dá para ir trabalhando, mas eu prefiro às vezes apagar, porque facilita bem a visualização. Então aí está. Agora eu vou traçar novamente aqui.
me confirma que realmente essa linha está descompensada com relação à outra. Os laterais provavelmente vai ficar um pouco diferente mesmo, pois o espaço e o formato deles também são bem diferentes, no sentido que eu tenho um espaço, um diastema um pouco maior de um lado do que do outro. Então, de que forma que eu vou trabalhar com essa linha aqui, ó? Eu tenho a linha, essa é a parte mais importante, assim, que eu acho, que para fazer esse acerto dessas linhas com assertividade, né? Assim, às vezes eu não riscava e tinha dificuldade de acertar essas linhas de brilho. Então, como eu risquei com lápis com grafite vermelho, com grafite azul agora, eu vou posicionar a linha exatamente aonde eu imagino o desenho, onde eu estou copiando o desenho aqui do projeto, né? E equilibrar essas linhas. Então eu venho com grafite azul e eu vou trazer essa linha para cá, ó. Então o que que acontece, ó? Eu observo que essa linha vermelha, ela está muito para o meio da faceta. E essa aqui nessa região está um pouco mais. Já essa linha vermelha está um pouco para mesial, então eu tenho que puxar ela um pouquinho para o meio. É o contrário aqui nesses dois, né? De acordo com o posicionamento aqui que ficou. Então agora eu vou apagar a linha vermelha, porque o que eu desenhei aqui, que eu entendo que está mais interessante, né? É o vermelho. Então, com bastante cuidado, ó, com essa inclinação, eu apago a linhazinha vermelha e deixo apenas a linha azul. Posso até trabalhar um pouquinho aqui na área de absorção de luz também. A gente tem que tomar muito cuidado para não criar uma quina nessa hora aqui, nessa fase aqui, ó. Senão a gente acaba formando uma quina muito viva aqui. Embora nós trabalhamos com arestas, aqui posicionamento de arestas, mas o dente não tem quina. Depois a gente até apaga um pouquinho essa... ameniza ela. Ó, observa que agora ela já ficou mais precisa, ó. O posicionamento dela ficou melhor. Da mesma forma eu vou fazer com o vermelho agora. Aqui o vermelho está mais para mesial, então eu vou tirar ele um pouquinho aqui. E vou apagar o vermelho que está aqui mais pro meio da faceta e deixar ele mais para mesial um pouquinho nessa região, ó. Vamos ver agora como é que ficou. Dessa forma agora ficou bem equilibrado, ó. Já melhorou bem mais. Eu observo aqui, ó, se nós observarmos essa área aqui de absorção de luz nesse incisivo, ela ainda está mais larga um pouquinho que nesse. Esse aqui ela ainda está mais mesial. Então eu posso puxar ela um pouquinho mais para o meio da peça, um pouquinho mais para distal, ó, para equilibrar com o outro dente. Agora sim, ó. Agora já estão mais equilibradas. Agora eu vou para uma outra linha. Essa é a aresta de linha de brilho. Vamos fazer agora a distal. Na distal, eu tenho um desenho. Se eu observar aqui o enceramento, ele faz uma curva aqui um pouco mais evidente. Depois ele desce de uma forma mais reta aqui, ó, para cervical, né? Então, observem que aqui está mais arredondada essa linha. Aqui está um pouco melhor. Aqui já está mais arredondado. Então eu vou traçar aqui o desenho da linha de brilho. Ó. Tá vendo que as linhas elas estão um pouquinho desencontradas. Esse é o meu desenho da linha de brilho que eu tenho como objetivo em executar. Então aqui eu vou puxar ele um pouquinho mais para distal.
fazendo a voltinha aqui, essa voltinha. Depois descer ele mais reto aqui, ó. Então observem que as linhas elas estão um pouquinho desencontradas, ó. O vermelho está aqui e está mais para cá, ó. Essa parte vermelha eu vou tirar e vou deixar apenas azul. Ó. Vamos lá. Quando eu desgasto aqui a vermelha. E aqui também a vermelha. Assim eu vou equilibrando a largura da linha de brilho, ó. E o desenho, o formato delas também, né? Observem que elas já começam a ficar um pouco mais semelhantes. Ó. Dessa forma eu consigo acertar melhor. Já está mais interessante o desenho, já está mais equilibrado. Certo? Agora que eu já tenho o equilíbrio dessas linhas na vestibular, eu vou ajustar a aresta de transição. Eu posso fazer isso em todos os incisivos primeiro, para depois ajustar a aresta de transição. Então, vamos na sequência aqui. Eu vou ajustar os dois laterais também, ajustar as linhas de brilho e ajustar a largura da face vestibular. O meu objetivo nessa fase inicial é ajustar a largura da face vestibular, propriamente dita, a área de espelho do dente. Esse é o meu objetivo nessa primeira fase. Eu fiz primeiro o ajuste da inclinação, para observar se a inclinação deles estão equilibradas, né? Posicionamento da bossa. Depois faz o ajuste do desenho da face vestibular. Na sequência, nós vamos trabalhar com área de absorção de luz e aresta de transição. Então, seguindo essa sequência, vai ficando mais fácil fazer o ajuste do formato, assim, com precisão, para depois nós trabalharmos com textura, tá? Então, vamos lá. Esse lateral, como eles são bem diferentes um do outro, até pelo tamanho, né, a largura, eu vou traçar uma linha que me agrade aqui, por exemplo, que eu já desenvolvi lá no enceramento, né? Então, eu vou definir essa linha aqui, essa linha de brilho, o desenho dessa linha de brilho. Observem que elas estão um pouquinho diferentes, ó. Essa daqui eu fiz uma reentrância um pouquinho maior e essa aqui um pouquinho menor. Isso para que eles fiquem um pouquinho diferente mesmo. Se eu quiser deixar igual, eu traçava a linha mais para cá. Mas aí, se eu traçar essa linha aqui mais reta, ele vai ficar muito largo, porque essa linha aqui, essa aresta aqui, eu já tive que aumentar esse dente para fechar o diastema. Então eu faço uma reentrância aqui, uma concavidade, e aí eu faço uma bocinha do outro lado, né? Aqui mais côncavo e aqui mais convexo. Assim eu consigo fechar o diastema e dar a impressão de que eles estão praticamente do mesmo tamanho. É um recurso que eu posso usar aqui para equilibrar um pouco mais a largura deles, uma vez que eles estão com larguras bem diferentes, né? Durante o desgaste aqui, embora eu esteja fazendo um desgaste vertical, mas é importante estar observando essas linhas horizontais também, as faces horizontais, para não desgastar e desmanchar tudo, né? Tá desgastando ele sempre em 3 planos, né? Ó. Agora eu já tenho essa linha bem mais equilibrada, ó. Vou trabalhar a outra agora.
Olha aí que agora já vai ficando mais interessante essas linhas, né? Já vai ficando mais harmônicas, né? Mas depois do ajuste da área de absorção e da aresta de transição, vai ficar mais interessante ainda, ela vai ficar mais nítida. Eu fiz esse desenho aqui do canino com esse formato, que é um formato que eu consigo reduzir o espelho dele, reduzir a área visível, para tentar reduzir ele ao máximo, porque eu aumentei bem o canino para fechar o diastema. Então eu vou deixar, esses caninos vão ficar com uma área de absorção de luz bem intensa aqui, bem larga. E isso fica bem legal, porque com esse recurso eu consigo reduzir o tamanho deles, visual, né? Bom, agora que eu tenho aqui a área de espelho já definida, eu posso até pegar um compasso de Castrouvier, um compasso de ponta seca e medir essas distâncias aqui, né? Medir essas larguras para ter uma certeza de que tá bem, ou visualmente eu já identifico que tá legal, assim. E geralmente os dentes naturais eles nunca são milimetricamente do mesmo tamanho, eles têm uma proporção. O interessante é ter harmonia, que as linhas elas se combinem, as áreas elas têm harmonia entre elas. Então tem algumas características básicas que nós temos que manter. Agora as proporções elas podem ser um pouquinho diferentes para que a gente consiga trabalhar com as assimetrias, né? Um lado tem um diastema maior, outro menor, mas se eu mantenho a forma ou uso algum recurso, por exemplo, esse recurso aqui do lateral, que eu fiz essa linha de brilho aqui um pouco mais côncava, isso dá uma sensação de que o dente está mais estreito nessa região, ao passo que ele está bem mais largo do que o outro, né? Então esse lado aqui, ó, se nós observarmos pela linha de brilho, parece que ele é mais largo, e esse aqui parece que é mais estreito. É posicionamento da linha de brilho. E esse espaço é maior que esse, né? Esse diastema que eu tenho aqui desse lado é maior do que esse diastema. Então esses recursos com a linha de brilho nos permite estar equilibrando e dando harmonia entre eles. Bom, uma vez que eu já trabalhei com as linhas de brilho, agora eu vou trabalhar com a aresta de transição e observar o formato, né, dessa área de absorção de luz. Se ele é um formato, se eu posso fazer um formato mais, vamos dizer assim, mais ovoide, mais reto ou até côncavo, né? Se eu tenho um formato dessa área de transição de absorção de luz mais convexo, eu vou ter um efeito de reflexão de luz diferente de que ele seja reto ou côncavo. Então é importante equilibrar essa superfície aqui dessa área de transição, tá? Da área de ameia. Como que eu vou identificar ele? Por esse motivo eu prefiro às vezes a grafite mais fina do que o lápis carandache, porque às vezes eu consigo riscar aqui, ó, com ele a posição que eu quero colocar essa aresta de transição, né? Eu posso inicialmente identificar essa aresta. Aqui eu estaria 90 graus com relação a vestibular, né? Com mais ou menos 45 graus, eu consigo identificar a posição que está essa aresta de transição, ó. Geralmente essa inclinação de 45 graus é uma inclinação interessante. Então veja bem, aqui eu estou a 90 graus da face vestibular,
e aqui eu estou a 45 da face vestibular. Então, essa angulação de 45 graus me permite usar ela como uma referência, um ponto de partida. Então, se eu quero aumentar essa face de absorção de luz, eu vou posicionar essa aresta mais lá para a palatina, mais para o ponto de contato. Mas é importante identificar onde está o posicionamento da outra. Da mesma forma, aqui 90 graus, e aqui, deixa eu ver se consigo posicionar aqui na câmera. Isso, aqui eu estaria 90 graus, estou 90 graus com relação ao vestibular, e aqui 45 graus. Então, com 45 graus, eu traço aqui essa aresta de transição, e assim eu posso mensurar exatamente se elas estão ou não equilibradas, né? Ó, deixa eu pegar o outro incisivo aqui. Então, pela largura da face de absorção de luz, a minha aresta de transição está bem equilibrada. Eu já trabalhei isso, o posicionamento delas lá na aplicação de cerâmica, já tive cuidado de manter ela ali com a broca, fazendo a remoção da linha da superfície de brilho. Agora, se eu quiser redesenhar essa aresta, para aumentar um pouco a absorção de luz ali, o que eu acho até interessante, eu vou com a minha grafite azul, eu puxo essa aresta um pouquinho mais para cá, ó. Isso é mais, eu acho que dá um efeito mais legal. Só que nessa região eu acho importante trabalhar mantendo uma certa convexidade dessa superfície aqui, ó. Evitar deixar ela muito côncavo nessa região, principalmente nessa região mesial. Então eu prefiro deixar ela um pouco mais convexa também, ou até plana. Da mesma forma, então aqui eu desenhei as minhas duas arestas, que estão em azul. A aresta de linha de brilho e a aresta de transição. E aqui no meio, entre elas, está a face de absorção de luz ou área de penumbra. E essa área um pouco maior aqui, que eu vou até pintar ela em vermelho, é a minha face de contato, ó. Essa é a face de contato. Então agora eu posso com essa broca trabalhar nesse sentido aqui, ó, apagando essa aresta vermelha e deixando apenas a azul, ó. Agora eu vou identificá-la novamente, ó. Aí está minhas duas arestas, e essa área azul aqui é a área de absorção de luz. E essa área vermelha é a face de ponto de contato. Observando o desenho do outro incisivo, eu vejo que está diferente o desenho delas também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar fazer o mesmo desenho aqui, ó. Só vou puxar essa aresta, igual eu fiz no outro incisivo, um pouquinho para a palatina. E pintar aqui a minha face de contato com vermelho. Apagar aqui a linha vermelha anterior. E assim eu estabeleci esse desenho de uma forma que ele fique mais parecido. Vou pintar ele de azul também. Mas eu acho que só em linhas vai ficar mais interessante. Assim é possível identificar melhor as faces, ó. Aqui está o posicionamento das faces de absorção e da face de contato. Então, eu praticamente não vejo ali a face de contato, mas a área de absorção de uma forma bem equilibrada. Eu vou apagar elas aqui e vou deixar só as linhas, vai ter uma visibilidade melhor.
Agora eu vou fazer a identificação das arestas de transição da distal. Da mesma forma, aqui eu estou a 90 graus da vestibular e aqui a 45 graus. Vou identificar aqui com a vermelha. Aí está o desenho da aresta de transição. Se eu quiser puxar essa aresta um pouquinho mais para a palatina, eu desenho ela com azul e venho com a broca e apago a vermelha. E mantenho a linha azul, que está marcando aqui as duas arestas. Aresta de linha de brilho e aresta de transição. Face vestibular, face de absorção de luz e face de ponto de contato. Agora eu vou para a distal. Da mesma forma, identifico onde está a aresta. Estabeleço o formato, o desenho aqui. Mais parecido com o outro, né? E agora sim, ó, tem as duas arestas e as duas faces de absorção de luz mais parecida. Vou puxar essa daqui um pouquinho mais para a palatina. Aumentar um pouquinho a área de absorção aqui. Olha lá. Esse lateralzinho que soltou, nós já vamos colar ele. Então, de acordo com o meu projeto aqui inicial, eu observo que essa aresta aqui, ó, essa área, no laminado, eu tô um pouco convexo aqui, ó, e nessa área mais plano para convexo, ó. Aqui eu tô um pouco, aqui mais plano para côncavo, aqui eu tô um pouco mais para convexo, ó. Então eu posso aqui, como já está identificado com azul, eu posso pegar a vermelha e puxar ela um pouquinho só. Para melhorar um pouquinho o desenho. Isso vai deixar ele mais... E até mesmo essa aqui da mesial, eu posso também trazer ela um pouquinho mais, fechar um pouquinho mais ela. Eu acho que vai ficar mais parecido. Ó. Leva essa aresta um pouquinho para mesial. Bem pouquinho. E aqui na distal vou puxar ela um pouquinho mais para mesial também, deixando um pouco mais reto. Ela está um pouco convexa. Eu vou deixar um pouquinho mais reta. Quase fazendo uma concavidade aqui na distal. É interessante que essa linha de brilho da distal, ela termine bem no zênite aqui, ó. Nós conseguimos posicionar essa linha bem no zênite. Isso dá um efeito bem interessante na escultura. Ó, observem como ficou diferente agora. Aqui está mais reto, quase côncavo, essa linha. E aqui ela já está mais arredondada, de reta para arredondada. Então vamos puxar ela um pouquinho para dentro aqui da peça também. Aumentando um pouquinho a área de absorção de luz.
Agora sim, eu já tenho um formato mais parecido lá com o projeto, os dois incisivos centrais. É importante observar essa linha nessa região aqui, ó, na região de borda incisal, aqui no ângulo distal, para deixar isso aqui com o mesmo formato, ou com formato semelhante, né, de acordo com o projeto. Ó. E observar alguns elementos, algumas regras, né? Existe umas regras básicas, algumas regrinhas básicas com relação à proporção das ameias. Nós temos que ter uma ameia incisal maior entre o lateral e o canino do que entre o central e o lateral. Isso na incisal. Já na cervical, essa situação muda um pouco. Ela inverte um pouco. Então, sempre a meia distal, a meia incisal, ela vai aumentando à medida que vai se distanciando da linha média. A meia do incisivo entre o lateral e o central é menor do que a meia entre o lateral e o canino. Essas regrinhas, elas são bem presentes e bem comuns nos dentes naturais. Aí está o equilíbrio da linha de brilho, aresta de transição, área de absorção de luz, ângulos de borda incisal, inclinação vestibular, e agora trabalhar nos laterais. Os dois centrais eu já entendo que está satisfatório, equilibrado essas linhas, elas já estão harmônicas. E agora eu vou trabalhar nos dois laterais, para depois traçar e a gente falar um pouco sobre textura, né? Fazer os laterais, os caninos, equilibrar essas linhas, as arestas de transição deles, e depois nós vamos falar um pouco sobre textura. Identificar aqui a aresta de transição do lateral. Geralmente, aqui no canino, isso é quase uma regra, essa aresta aqui de linha de brilho,
ela é bem côncava, ela tem uma reentrância grande aqui para mesial para dar um efeito de torção no canino. E essa área de absorção de luz, ela tem uma depressão. Então, dificilmente nós fazemos essa área aqui convexa. Geralmente ela é de plana para côncava nessa região. E essa área aqui do canino, para ter esse efeito de torção, ela é o contrário. Ela é mais convexa e evitar fazer essa área côncava. Então ela dá um efeito de mais torção no canino. Se nós fazemos essa área de absorção de luz côncava e essa convexa. E esse desenho, quando eu puxo a aresta, eu consigo reduzir, dá a impressão de que o canino está um pouco menor ou maior. Observem que aqui no canino, aqui na distal, está bem desequilibrada essa questão das arestas, ó. Ela está indefinida, né? Então, quando eu venho aqui com a broquinha, eu consigo equilibrar e posicionar, e isso vai dar um efeito bem legal. Lembrando que essa mesial aqui é mais convexa. E a distal mais côncava. Agora com essa broca um pouco mais fininha, um pouco mais fina do que a 718, ela tem praticamente o mesmo formato, mas ela em formato de chama, uma ponta bem fininha, dá para trabalhar um pouco melhor essa aresta de absorção, essa área de absorção mais próxima aqui da borda incisal. Isso é muito útil às vezes em casos que eu não consigo tirar a peça do modelo, né? Às vezes em casos de fixas e tal, porque a regra para essa execução de textura é a mesma, né? Os elementos são os mesmos, mas o laminado me dá essa facilidade de estar removendo ele do modelo e tudo mais. Às vezes no modelo, num caso de fixa, eu tenho que trabalhar com ele direto com os elementos todos unidos, né? Então isso às vezes dificulta até um pouco. Bom, eu trabalhei aqui os elementos de linhas de brilho, aresta de transição. Agora, antes de começar a trabalhar com textura, falar um pouco sobre textura, agora eu vejo que essas linhas estão todas bem equilibradas. Eu vou observar aqui, trabalhar a inclinação da borda incisal, embora eu já fiz isso, mas é bom dar uma conferida. Eu já trabalhei isso lá na aplicação de cerâmica. Então, eu posso identificar essa borda incisal aqui.
vestibular, posicionando o grafite com uma inclinação de mais ou menos também 45 graus com relação à borda. Aqui eu estou 90 graus com relação ao vestibular e aqui mais ou menos 45 para a vestibular. Da mesma forma, eu vou posicionar aqui a grafite 45 graus para a palatina, fazendo o inverso. Assim eu posso analisar a largura da borda incisal e a inclinação dela, se ela está correta. Ó. Então, eu consigo analisar essa largura aqui, essa distância aqui, dessa linha vestibular para a linha palatina. Então, eu noto que aqui no incisivo lateral, a borda do lateral está um pouquinho mais larga do que os outros. Então, eu posso trabalhar com essa linha, afinando um pouquinho essa borda, ou até criando concavidades nela. Porém, eu tenho que respeitar algumas questões aqui, os acidentes anatômicos da palatina. Olha, observe que eu já reduzi ela um pouco. Eu tenho aqui essa crista de esmalte aqui, essa crista de esmalte na palatina. E é importante eu dar continuidade aqui nessa crista de esmalte aqui da palatina. Então, geralmente na distal, essa crista marginal aqui distal, nós temos uma área de escape aqui, ó, bem nesse ângulo. Então é uma área que ela é mais desgastada, para promover uma área de escape nesse sentido aqui, ó. Até pelo movimento oclusal, né? Movimento de lateralidade dos incisivos. Então essa região aqui, ela afina um pouco para a distal. E até mesmo porque a distal geralmente às vezes é um pouquinho mais aberta. Então nós temos uma área de escape aqui um pouquinho maior. Essa crista marginal aqui de esmalte, ela é mais baixa um pouquinho do que a distal. A distal é mais baixa do que a mesial. Geralmente essa crista de esmalte da palatina, a mesial é mais reta, então nós temos que dar essa continuidade, e a distal, ela é mais baixa e abre um pouquinho assim, ó, em função do movimento do inferior de lateralidade. Então geralmente a distal é mais baixa e a mesial é mais reta e mais alta, mais próxima da borda. O que acontece é que em função dessa distal ser mais baixa, também geralmente essa largura da borda vestibular, ela é mais estreita na distal do que na mesial. Isso é comum também. Como o movimento de lateralidade dos inferiores, eles fazem esse movimento aqui para o canino, há uma tendência deles gastarem nesse sentido. Então, a borda distal acaba sendo um pouco mais estreita no sentido vestíbulo lingual. Isso é bem comum nos dentes naturais, né? Esse desgaste vai acontecendo dessa forma. Então é importante nós observarmos essa situação, observar o desgaste. Por exemplo, esse paciente aqui, ele já tem um desgaste aqui, ó, nessa crista marginal, e é importante a gente dar continuidade a esse desgaste, adaptar a peça e ela dê continuidade. Embora eu não vou trabalhar com broca aqui, eu vou passar uma borrachinha depois aqui, dando continuidade nessas facetas de desgaste aqui, para ficar bem suave a passagem aqui do dente natural para o laminado. Isso é muito importante observar aqui na palatina, tá? E a inclinação dessa borda, aqui ela está um pouco reta, eu tenho que inclinar ela em 45 graus, é mais interessante inclinar ela sempre nesse sentido, ó.
45 graus. Se eu tiver que desgastar ela para regularizar, se ela estiver um pouco arredondada, eu sempre trabalho com ela em 45 graus, assim, ó. Agora eu tenho um equilíbrio melhor da espessura dessa borda em sisal, né? Então, com esse resultado aqui de acerto, né, da forma, das linhas de brilho, das arestas de transição, da face de absorção de luz, eu vou finalizando o ajuste de forma, né, da forma dos laminados aqui da borda em sisal, a continuidade aqui das arestas proximais na palatina, e aqui eu finalizo a questão da forma. Agora o próximo passo é fazer o ajuste de textura. Então agora eu vou trabalhar com a textura, fazendo a textura desses laminados. Para fazer a textura desses laminados, eu prefiro lavar esses laminados agora, fazer uma limpeza neles, redesenhar essas linhas de brilho e aí na sequência mapear as texturas para executar elas com a maior assertividade, vamos dizer assim. Às vezes já está muito sujo, meio manchado, eu prefiro às vezes limpar eles bem limpinho para dar continuidade e riscar essas linhas de brilho novamente, ver se está tudo ok. E eu quero também aproveitar para convidar vocês, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam no canal, Agnello Delgado, aqui no YouTube, que eu vou estar postando aí esses conteúdos bem interessantes com relação a laminados cerâmicos, aplicação, textura, estratificação, prensagem de laminados. Então eu peço que se inscreva aí no canal e compartilhe, dê o seu like aí. Eu tenho Instagram também, onde eu posto no dia a dia o que eu faço no laboratório, a casa de reabilitação. Tem meu Facebook também, convido vocês para me seguir no Instagram. E se gostaram desse conteúdo, se esse conteúdo está sendo relevante, se vocês estão gostando, que compartilhe. Assim nós podemos compartilhar essas informações de forma que outras pessoas também tenham acesso. E para fazer as texturas, como esse vídeo já ficou um pouco longo, já tem mais de 1 hora de vídeo, eu decidi fazer as texturas num outro vídeo, a parte 2, a continuação. Então, eu vou postar esse vídeo e na sequência eu estarei postando aí a segunda parte com relação à textura. Eu vou fazer a textura e o glaze, que aí caberá em um vídeo só. Então dessa forma eu agradeço a audiência de todos, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.